Muito bom dia, meu nome é Paulo Fadigas, sejam bem-vindos a mais um webinar da CADSolid. Desta vez é um webinar sobre as novidades de design para 2019, para o TopSolid versão 7.13. Este webinar vai ser dividido em duas sessões. Nós vamos fazer esta primeira sessão hoje, dia 10. A próxima sessão vai ser no dia 17, 2 a 8, na próxima quarta-feira, uma vez que as novidades de design para a versão 7.13 são bastantes, e nós decidimos dividir este webinar em duas sessões. Vamos abordar aqui grande parte das novidades da versão 7.13. As novidades que eu vou apresentar a nível de design vão abranger várias áreas do próprio software. Toda esta apresentação, a posterior, vai ser disponibilizada no site da CADSolid. Todos os vídeos vão ser disponibilizados nesta apresentação no site da CADSolid. Inclusivamente o webinar vai ser disponibilizado também a posterior. Só a partir do dia 17 é que nós vamos disponibilizar isto para todos os clientes que queiram consultar, no momento a posterior ou então quando quiserem. Durante o webinar, peço-vos para aguardarem até ao final do webinar para colocarem as questões que queiram colocar e que possam vir a surgir ao longo do próprio webinar. Os vossos microfones, por defeito, vão estar desligados, apenas vão estar a receber o áudio. E no final, então, tal e qual como eu disse, vou aguardar uns minutinhos para vocês poderem colocar as vossas questões através do chat do próprio webinar, para que então depois possam ser respondidas dentro do possível. Tal qual como eu disse, vamos ter aqui vários tópicos, vamos abordar vários tópicos a nível das novidades para a versão 7.13. Alguns deles eu vou tentar encurtar e tentar mostrar os mais fulcrais, os mais essenciais. Há alguns que eu vou passar à frente, mas que vão ficar depois a posterior disponíveis para consulta dos próprios utilizadores e dos próprios curiosos, só mesmo para tentar encurtar o máximo possível, para também não estar aqui a ocupar muito tempo do webinar, e mesmo assim o webinar vai ter uma duração bastante extensa. Por isso eu vou tentar encurtar o máximo possível. Começando, e não perdendo muito mais tempo, novidades ao nível do interface do próprio software. Temos uma novidade na operação, na árvore das operações, que é nada mais nada menos que um relógio, uma espécie de relógio que nos mostra o tempo em segundos que cada operação demora a ser executada. E esse tempo aparece, por exemplo, numa situação em que se faça um save de documento ou até mesmo um check-in. Nós vamos ver então aqui um vídeo a demonstrar isso mesmo. Portanto, em qualquer documento que possua então a árvore das operações, no próprio topo da árvore das operações nós temos então um novo ícone, que é aquele ali, que mostra então o tempo de execução das operações. Ele abre uma nova coluna em que mostra o tempo das operações, e numa situação, por exemplo, em que se faça ou um rebuild, ou um save, ou um check-in, esse tempo é então atualizado. Isto para quê? Para nós termos uma noção de quanto tempo é que cada operação demora a fazer, e inclusivamente podemos chegar ao ponto de podermos, por exemplo, congelar essa mesma operação numa situação em que não haja necessidade de regenerar essa operação, porque ela já está feita e não há necessidade de mexer. Podemos ter então a noção de quanto tempo é que cada operação demora a regenerar ou a fazer save, por aí fora. É então uma novidade na árvore das operações. Ao nível dos menus contextuais que aparecem quando nós clicamos com o botão do lado direito em cima de uma operação ou até mesmo no ambiente gráfico, também temos uma novidade em que podemos customizar, podemos configurar as opções que aparecem no menu contextual quando selecionamos algo com o botão do lado direito. São algumas funcionalidades que nós podemos fazer com que elas apareçam logo diretamente no menu, em vez de estarmos a desdobrar as opções para irmos então para a opção que pretendemos. Temos também um vídeo a demonstrar como podemos configurar e como podemos customizar essas mesmas operações. Por exemplo, selecionando com o botão do lado direito, nós temos ali o fix e temos que desdobrar o others para fazer o derive part for modification. Podemos então configurar e, por exemplo, podemos tirar o fix, uma vez que não precisamos dele, e podemos então colocar o derive part for modification logo na raiz do contexto, do menu contextual.
E agora, desta vez, então, se eu clicar com o botão do lado direito, a opção, então, Derive Part for Modification aparece. E ela já não aparece, então, no menu desdobrável do Others, como aparecia anteriormente. Podemos, então, configurar o botão do lado direito para aparecer as opções no menu contextual que pretendemos. Uma chamada de atenção. Estas alterações só são possíveis a partir do momento em que tenhamos um user menu nas tools criado sem ser o que está por defeito. Okay? Nós temos que criar um novo menu, tal e qual como na 7.12 acontecia, para editarmos todo o ambiente gráfico, para colocarmos os ícones que pretendíamos e para fazermos as toolbars que pretendíamos. Nós temos que ter então um user menu criado sem ser o de default para podermos fazer estas mesmas alterações e estas mesmas optimizações a nível dos menus contextuais. A nível de consulta, temos agora a possibilidade de, ao abrir um documento em modo consulta, ele vai nos mostrar apenas as partes gráficas, ele vai carregar apenas a parte gráfica do documento, onde vamos poder visualizar, vamos poder tirar medidas, fazer dimensionamentos e tudo mais. Não vamos ter a árvore das operações, isso já é normal. Já era comum acontecer. A novidade aqui é que quando entramos em modo de consulta, no canto superior direito da área gráfica vai aparecer então o ícone que nos permite mudar de Consult Document para Analyze Only Mode, onde então vamos ter todo o histórico das operações, vamos ter disponível todo o histórico das operações, poder editar a operação para ver como é que a operação foi feita. No entanto, não nos vai permitir salvar o documento, tal e qual como acontecia. A novidade então é o aparecimento então deste ícone que nos permite mudar de Consult Document para Analyze Only Mode. Temos também um vídeo para mostrar efetivamente isso a acontecer. Portanto, vamos abrir um documento em Consult Document. Como podem ver, na árvore das operações não temos qualquer tipo de operações. O próprio menu contextual, quando selecionamos com o botão do lado direito, está muito mais resumido. Ele só carrega efetivamente as partes gráficas do documento. Temos todas as entidades na árvore das entidades. Não temos os comandos disponíveis, eles estão bloqueados precisamente por estarmos em Consult Mode. E a diferença então aqui é que temos agora então um novo ícone no canto superior direito. Podemos fazer as análises, mesmo em Consult Document, podemos fazer as análises de distâncias entre pontos, entre faces, ângulos e tudo mais. Temos então um ícone no canto superior direito que nos permite então mudar para Analyze Mode, sem ter que sair do documento e voltar a abrir no Analyze Mode. Passamos então a ter a árvore das operações. Podemos efetivamente também editar uma operação que esteja na árvore para ver como é que essa operação foi feita. Temos então o menu contextual muito mais preenchido, podemos esconder as entidades, podemos mostrar as entidades. A única coisa que não podemos fazer então é o save, como é característico do Analyze Mode. A novidade então, mais uma vez, é o aparecimento então do ícone na área gráfica no canto superior direito que nos permite mudar de Consult Document para Analyze Mode sem ter que sair do documento e voltar a abrir. Ao nível do PDM, vai haver uma optimização ao nível do PDM, da organização de fecheiros. Isto é uma optimização do próprio software. E a nível da organização de fecheiros, no passado, na versão 7.12, o que ele fazia a nível do PDM, na raiz do PDM e nos documentos criados pelo próprio PDM, ele criava então documentos para criava fecheiros para cada documento, em que tínhamos uma extensão muito grande para cada documento, e isto podia efetivamente ser um fecheiro. Este fecheiro podia ser um fecheiro de um assembly, podia ser um fecheiro de um part, podia ser um fecheiro de um projeto e tudo mais. Esta extensão fazia com que o próprio software fosse um pouco mais lento ao ler a própria documentação e ao escrever a própria documentação, porque no meio de uma pasta com centenas, milhares de documentos, ele tinha que ir à procura do fecheiro em questão onde deveria efetivamente gravar. A novidade na 7.13 é que agora o documento, o fecheiro em si, vai ser dividido por fases para criar pastas e subpastas, de maneira a que a organização seja muito mais credível, muito mais rápida. A própria leitura e a escrita vai fazer com que seja muito mais rápida, fazendo então com que o software seja significativamente mais rápido, a versão 7.13, seja significativamente mais rápida a gravar
e a abrir os documentos, porque a partir do momento em que nós temos as sobrepastas, ele sabe efetivamente onde é que tem que ir diretamente, em vez de estar a procurar no meio de centenas de ficheiros quais é que são os ficheiros que tem que abrir para aquele projeto em questão. Relativamente às validações, temos uma novidade relativamente às validações dos documentos dentro do próprio projeto. Podemos então agora cancelar a validação de um documento dentro de determinadas regras que estão aqui nesta listagem. As validações dos documentos são utilizadas para definir revisões dos próprios documentos. Nós temos um vídeo a demonstrar isso mesmo também. Vamos ver o vídeo. Portanto, nós vamos ter aqui um documento de montagem. Este documento tem uma série de peças que estão organizadas ali dentro daquela pasta, tal e qual como o vídeo mostra. Vamos fazer a validação do assembly, do documento de montagem. E ele vai validar então também as peças pertencentes a esse documento. O próprio ícone muda de cor. E aqui a questão agora é que temos a possibilidade de cancelar a validação de um determinado documento. Okay? Tal e qual como o vídeo mostra, nós vamos tentar cancelar um documento de peça, mas ele não vai deixar. Porquê? Porque o documento principal, ou seja, a montagem, ainda está validada. Temos então a possibilidade agora de cancelar a validação do documento de montagem. E ele só vai cancelar a validação do documento de montagem. Todos os outros documentos continuam validados. Todas as outras revisões continuam validadas. E após eu cancelar a validação do documento de montagem, posso também cancelar a validação do documento individualizado em questão que eu pretendo. Portanto, é então a novidade. Temos uma série de regras, entre aspas, ou de condicionantes, entre aspas, para que esta validação, este cancelamento da validação seja possível. Coisa então uma situação então que na versão 7.12 não era possível de se fazer. Ora, a nível de proteção, nós aqui também temos uma situação agora na 7.12 em que podemos fazer com que as bibliotecas sejam protegidas. Isto foi um pedido feito principalmente pelo pessoal do departamento de CAM, pelos utilizadores do CAM, por causa das bibliotecas e tudo mais, das ferramentas que utilizam. Essas bibliotecas podem ser protegidas com uma password, de maneira então que essa própria biblioteca fique disponibilizada para quem se fornecer essa mesma biblioteca, mas que não seja possível alterá-la. É uma segurança que nós temos, que podemos aplicar às bibliotecas, e só através de uma password é que podemos então desbloquear essa mesma biblioteca. Portanto, tendo uma biblioteca de componentes ou de ferramentas ou de máquinas, seja o que for, nós podemos então aplicar uma segurança a essa mesma biblioteca através de uma password que é definida pelo próprio utilizador ou por quem fornece essa mesma biblioteca. Graficamente nós não vamos conseguir ver se a biblioteca está protegida ou não, mas quando, por exemplo, tentamos fazer o check-in ou check-out for edit, ele vai pedir então a password. E só através da password é que nós vamos então conseguir alterar esse mesmo documento, uma vez que toda a biblioteca está protegida. Assim como quando acedemos às propriedades, as propriedades estão lá, mas não as conseguimos editar. Ao tentar editar, ele vai também pedir a password. E só através dessa password é que nós vamos poder modificar o documento. Podemos abrir o documento, podemos consultar o documento, podemos aplicar o documento num outro documento de montagem, mas alterar esse mesmo documento, ou seja, criar uma operação dentro desse mesmo documento, não vai ser possível. Pede sempre uma password. É uma questão de proteção de dados para que não se corra o risco de elas serem modificadas e depois, ao fazer um check-in, se venham a criar problemas nos sítios onde elas já estão montadas e tudo mais. Ao nível do Purge, na versão 7.12, o Purge tinha por defeito, cada vez que nós tentávamos, o próprio software, se não fosse alterado a nível de configuração, o Purge possuía a característica de deixar, após fazer o Purge, deixar cerca de, por defeito eram 5 revisões, eram minor revisions que o software deixava, e 2 backups que também ficavam por defeito guardados nos projetos,
de cada vez que nós fazíamos push. Por defeito, agora, na versão 7.13, por defeito, as minor revisions passaram de 5 para 2 e os backups passaram de 2 para 0. Estes são os valores que vêm agora então por defeito após uma instalação de raiz nova do TopSolid 7.13. É óbvio que esses valores podem ser alterados, podem ser modificados, mas por defeito são estes então os valores que agora vêm com a versão 7.13. Ao nível dos sketches, temos aqui uma novidade que é a opção Path Between Two Edges. Esta opção não é novidade em alguns comandos que já existiam no software, é novidade sim dentro do Sketch. Ao fazer, por exemplo, a projeção de um determinado contorno em 2D Sketch, temos então a possibilidade de definir a aresta inicial e a aresta final para então selecionarmos todas as entidades que se encontram entre elas. Mais uma vez volto a dizer, é um comando que não é novidade em determinados comandos, é uma opção que não é novidade em determinados comandos que já existiam, mas é uma novidade dentro então do comando projection do 2D Sketch. Vamos ver o vídeo para termos então uma noção de como é que este comando então funciona e como é que ele está disponível. Portanto, dentro de um 2D Sketch, podemos fazer então a projeção e temos a opção do Path Between Two Edges, em que ele nos vai perguntar então qual é que é a Start Geometry, uma das arestas. Se selecionarmos ali o modo Border, ele vai selecionar todo o contorno, independentemente de haver tangências ou não. Podemos definir a entidade final para essa mesma seleção. Todas as entidades entre ambas vão ser então selecionadas. Se o modo de seleção for Angle, nós vamos ter que definir um ângulo para que o próprio software consiga ler a passagem de uma entidade para outra quando não existem tangências. Quando existem tangências, ele vai selecionar toda a entidade até que a tangência acabe. E definindo um determinado valor, nós ainda agora tínhamos ali 20 graus, e como podem ver, os 20 graus ele não selecionava tudo, com os 35 também não, mas os 35.1, aí sim já vai selecionar. Visto que eu aqui, entre este segmento e aquele segmento tinha 35 graus, eu deixei o valor de 30, o vídeo estava a demonstrar que estavam a colocar um valor de 35 graus, e o valor de 35, inclusive, não era lido ali naquela passagem. Ao passar para 35.1, então aí aquele valor de passagem já é compreendido pelo software, de maneira a fazer com que, sendo a geometria inicial aquela e a geometria final aquela, todo o contorno então seja selecionado entre os dois. Podendo então fazer a seleção de uma forma muito mais rápida e muito mais facilitada. Tal e qual como o vídeo agora vai demonstrar, é óbvio que se o sketch for alterado de maneira a que nos pontos de passagem que anteriormente eram vértices se passarem a ser raios, não vai haver a necessidade de trabalhar com essa tolerância. A partir do momento em que o software detecta a passagem de um segmento para o outro sendo tangente, ele vai detectar efetivamente essa tangência e não vai pedir sequer o valor do ângulo, e vai ignorar o valor do ângulo, quer seja 35, quer seja 10, quer seja 5. E a partir do momento, até mesmo 1, tal e qual como o vídeo demonstra, e a partir do momento em que existe então uma tangência, ele vai selecionar as entidades entre a entidade final e a entidade inicial que o próprio utilizador define. Portanto, é uma novidade no Sketch, na projeção de Sketch 2D. O comando já existia, a opção Path Between Two Edges já existia, mas é uma novidade então no Projection do 2D. Visible Cone. Este Visible Cone é efetivamente uma novidade que pode vir a dar bastante jeito e pode vir também a facilitar a compreensão gráfica dos próprios fecheiros e fazer com que eles também fiquem ligeiramente mais leves graficamente. O Visible Cone é a possibilidade, o Visibility Cone, aliás, é a possibilidade que nós vamos ter de atribuir a um determinado sketch o ângulo de visibilidade que vamos querer, e mediante a rotação do próprio documento, a rotação tridimensional do próprio documento, nós vamos poder configurar até que ponto é que queremos ver o sketch e a partir de que ponto é que ele vai ficar escondido de acordo com o ângulo de visualização que vamos ter no próprio 3D. Essa visualização depois também pode passar para o 2D, de maneira, por exemplo, se nós tivermos um sketch que esteja logo à face frontal do sólido, ele vai aparecer,
mas se fizermos uma vista traseira desse mesmo sólido, o sketch já não vai aparecer. Pode aparecer, como pode não aparecer. Temos um vídeo a demonstrar isso mesmo. Vamos ver o vídeo onde temos as duas situações, no 3D e no 2D. Portanto, nós temos aqui um sketch com várias entidades, com vários textos, em que todos eles estão dentro do mesmo sketch. Ao validar o sketch e ao fazermos uma rotação, nós podemos ver que mesmo fazendo a rotação com uma vista de trás, nós continuamos a ver o sketch. Pode haver a necessidade de não querer ver, porque graficamente pode se tornar confuso. E tal e qual como eu falei, no 2D isso também acontece. Portanto, temos o sketch na parte frontal da vista e temos o sketch na parte traseira da vista. E eles ficam aqui visíveis. Pode se tornar confuso. Pode não haver a necessidade de fazer essa visualização. A novidade, então, é que dentro do sketch, clicando com o botão do lado direito na área gráfica, ali no Others, então ali o Visibility Cone, se ativá-lo, podemos definir um ângulo de visualização para que, perpendicularmente à vista onde o sketch está aplicado, ele vai atribuir 120 graus e de maneira, a partir do momento em que atinge os 120 graus, neste caso, por exemplo, o sketch esconde automaticamente, fazendo então com que não mostre, cada vez que estamos a rodar, ele só vai mostrar quando atinge aquele valor dos 120 graus. E no 2D, o efeito vai se refletir também. Na parte frontal conseguimos ver o sketch, na vista de trás não conseguimos ver. Pode ser efetivamente bastante útil numa situação em que se quer identificar alguma coisa, por exemplo, num desenho ou até mesmo no 3D, colocar lá um sketch e depois, quando se roda, não fazer com que a própria área gráfica se torne demasiado confusa e tenha aquilo que eu costumo chamar de lixo gráfico sem necessidade. Relativamente ao WireText, também temos algumas novidades no WireText. Temos aqui algumas funcionalidades dentro do próprio WireText que foram adicionadas, como por exemplo a possibilidade de podermos fazer espelho ao próprio texto dentro do próprio sketch, sem a necessidade de jogar com a orientação dos planos, onde o sketch é feito. Até agora, aquilo que nós tínhamos que fazer, caso quiséssemos fazer, por exemplo, uma situação concreta, se nós tivéssemos a necessidade de fazer gravações nas zonas moldantes, as gravações tinham que ser obrigatoriamente feitas de maneira a que fossem espelhadas, entre aspas. E nós aí tínhamos que jogar com a situação de inverter o plano onde o sketch estava a ser feito, para que então o texto fosse espelhado e ficasse corretamente gravado no aço. Já não temos essa necessidade e já não temos que ter essa preocupação, porque dentro do próprio texto, dentro do próprio sketch, podemos fazer então o WireText e temos então o comando e a possibilidade de fazer mirror ao próprio texto, sem ter a necessidade de nos preocuparmos com a orientação do plano onde o sketch está a ser feito. Também temos a possibilidade agora, e relativamente à 7.12, novidade, podemos configurar o espaçamento entre letras, não só com valores unitários, mas também com percentagens. Vamos ver no vídeo, o vídeo demonstra isso mesmo. E uma outra novidade também ainda relacionada com o WireText é que passámos a ter 12 pontos de controlo possíveis de constrangir com outras entidades, ao invés daquilo que tínhamos na versão 7.12, que só tínhamos 3 pontos de controlo, que era o canto inferior esquerdo, o centro e o canto inferior direito. Agora vamos ter 12 pontos de controlo. Vamos ver o vídeo então para mais facilmente percebermos o que é que se passa aqui a nível das novidades no WireText. Portanto, fazendo um sketch através da opção WireText, nós podemos então escrever o texto que queremos, alterar o tamanho da letra que queremos, tal e qual como acontecia nas versões anteriores. As novidades então são aquelas 3 zonas que se encontram no disco principal do comando: o spacing, o angle e o mirror. Portanto, ao nível do spacing, nós podemos então configurar o espaçamento entre letras, não só a nível de percentagem, mas também a nível unitário, em que podemos alterar os valores e configurar a nível unitário qual é que é o valor que vamos querer de espaçamento entre cada uma das letras. Temos então, tal e qual como eu estava a dizer, a possibilidade de fazer mirror no próprio texto dentro do próprio sketch, sem nos preocuparmos com a orientação do plano. Vamos apenas aqui ver o vídeo a adicionar um segundo texto ali naquela zona. E agora, a nível de constrangimentos, então, temos a possibilidade de ter 12 pontos de controlo, ao invés daquilo que tínhamos na versão anterior, que eram apenas de 3. E estamos então
canto superior direito, canto inferior direito, zonas centrais, cantos inferiores e superiores esquerdos. É o ponto que pretendermos. Ainda dentro deste vídeo vamos aqui ver uma segunda opção, que é ao fazer um wire text, ao escrever um texto e depois colocá-lo de acordo com uma determinada curva ou com uma determinada aresta, também vamos ter disponíveis esses pontos de controle. Portanto, colocar aqui um segundo texto, um novo texto com uma determinada altura, com um determinado espaçamento entre letras. E agora adaptar este texto, colocar este texto, transformar este texto num wire text on curve. Portanto, selecionar a curva que pretendemos. Vamos ter então aqui disponíveis também os tais pontos de controle que eu estava a falar. E converter diretamente então um wire text normal, simples, num wire text on curve. Vamos ter também então esses pontos de controle, os tais 12 pontos de controle que eu tinha falado. Ao nível das representações, temos também aqui algumas novidades ao nível das representações. Basicamente, o que se passa aqui relativamente às representações é que temos a possibilidade então de agora não obrigatoriamente ter que transformar os textos que escrevemos em perfis para que eles apareçam, por exemplo, no 2D. Neste caso não é no 2D, é no 3D. Fazendo, por exemplo, se nós tivermos um documento de peça, se tivermos basicamente aquilo que nós vamos ver no vídeo é isso. Se nós tivermos um documento de peça onde esteja escrito um determinado texto, num sketch, nós não temos obrigatoriamente que transformar os textos em profiles para que eles apareçam no sítio onde esse mesmo documento de peça vai ser montado, por exemplo, no assembly. Ok? Anteriormente nós tínhamos obrigatoriamente que transformar o texto em profiles para que ele aparecesse, apesar e independentemente de os colocarmos nas representações, nós agora não temos essa necessidade de ativar o profiles para que eles apareçam, mesmo estando nas representações ou não. Vamos ver o vídeo então para perceber melhor o que eu estou aqui a dizer relativamente a esta novidade das representações. Portanto, imaginando, escrevendo um texto de identificação da própria peça ou até mesmo do próprio documento, temos o documento de peça, estamos dentro do documento de peça e vamos escrever então um texto, alterar o tamanho da letra para facilmente e graficamente se conseguir identificar melhor o que é esta peça em questão, colocar o texto, localizar o texto. E a novidade então está aqui, não temos a necessidade de ativar a opção Profiles dentro do Sketch, ela pode ficar como está. Não temos a necessidade de ativar a opção Profiles para que depois então este mesmo sketch apareça no documento de montagem onde esta peça vai ser montada, onde esta peça vai ser inserida. Temos efetivamente a necessidade, tal e qual como o vídeo mostra e tal e qual como acontecia no passado, de colocar o texto, ou o sketch neste caso, nas representações, ok, para que ele fique visível no documento de destino. E agora então no documento de destino, quando inserimos a peça, o texto aparece diretamente, não tendo então a necessidade, tal e qual como a novidade o diz, de transformar ou de mudar o próprio texto para profiles dentro da edição do próprio sketch. É esta a novidade. Ao nível das operações, temos aqui algumas novidades relativamente ao Profile Origin and Orientation. Esta opção e esta novidade é relacionada com a possibilidade que nós temos de definir determinadas direções em determinados sketches. Direções essas que podem vir a ser úteis, por exemplo, para o pessoal do CAM, em que tendo um perfil e que dentro desse perfil, dentro desse próprio perfil, as direções já estejam definidas, vai acabar por ser mais fácil determinados cálculos que o pessoal do CAM depois faça com base nesses mesmos sketches e nesses mesmos perfis. Não só para o pessoal do CAM, mas também, por exemplo, para o pessoal do CAD, uma ferramenta onde estas opções podem vir a ser úteis
é, por exemplo, na criação das sweats. Na criação das sweats, por exemplo, nós temos que definir hooking points, não só para a curva guia, mas também para a curva de perfil. Se nós definirmos no próprio perfil, quando da criação, se definirmos no próprio perfil, então as direções que pretendemos e os pontos de referência onde pretendemos, o próprio sweat vai agarrar automaticamente então essa direção e esses pontos. Vamos ver um vídeo, de maneira a vermos como é que podemos então configurar essas mesmas direções nos próprios perfis, as orientações nos próprios perfis. Temos aqui uma série de perfis. Temos aqui uma série de perfis, estes perfis que estão aqui a verde. Alguns deles já estão pré-configurados, outros não. Nós vamos ver a situação nos quais eles estão pré-configurados. Portanto, temos então aqui o Profile on Origin and Direction, dentro do separador do 2D Sketch. Podemos definir então qual é que é o perfil e o ponto de origem e de direção. Portanto, selecionando o perfil, a direção e o ponto de origem. E esta informação vai ficar gravada dentro do próprio Sketch para que depois em comandos ou em operações que se utilizem estas mesmas configurações, ele detecta logo automaticamente quais é que são as direções e quais é que são os pontos associados a cada perfil. Nesta situação agora aqui nestes dois exemplos nós não temos ali um ponto definido. Um ponto idêntico àquele que tínhamos nos perfis anteriores. Vamos criar um ponto. O ponto pode ir ali para o midpoint ou pode ser na localização que o próprio utilizador queira. A única questão é que não basta criar o ponto. Porque se eu agora, por exemplo, no vídeo, vocês conseguem ver que ele dá um erro no ponto. Isto porquê? Porque o segmento não está dividido naquele ponto. Ok? Nós temos que forçar a divisão. Temos que fazer um segment split do segmento no ponto que pretendemos. O ponto continua lá e agora sim que temos a divisão feita no próprio segmento em questão, ele vai permitir então definir o ponto de origem para a direção. Cá está. E agora não dá erro. Porquê? Porque o segmento naquela zona já está dividido. No ponto onde eu pretendo criar e definir a origem, ele já está dividido e faz com que então se possa selecionar a origem sem ele dar o erro. Naming. Naming é uma novidade, é a possibilidade que nós temos de atribuir nomes a determinadas entidades dentro do próprio Sketch. Sejam eles vértices, sejam eles segmentos, com o propósito de posteriormente identificar essas mesmas zonas, numa necessidade eventual que nós tenhamos de identificar essas mesmas zonas, como sendo, por exemplo, uma quina viva, por exemplo, como sendo uma face de contacto com outra coisa, com outra entidade. Nós temos a possibilidade então de dar nome a essas mesmas entidades para que apareçam não só no 3D, mas também no 2D. Vamos ver um vídeo aqui a demonstrar isso mesmo e as possibilidades que temos. Portanto, nós aqui num documento de montagem temos um sketch e esse sketch nós vamos editá-lo e vamos aqui dar nomes a entidades. Portanto, com o botão do lado direito, basta selecionar a entidade e selecionar a opção Name, dar o nome, a etiqueta fica lá com o nome que foi atribuído. Portanto, neste caso, o vídeo mostra como dar nome a, para já, 2 vértices e a um segmento reto. O nome é o que quisermos, podemos alterar o tamanho da letra, podemos alterar o tipo da letra. Podemos alterar também a cor do próprio texto. Graficamente ele não vai alterar o tamanho. Ao validar o sketch eles ficam visíveis. Podem ficar visíveis. E depois quando fazemos um 2D sketch, por exemplo, com base nesse mesmo sketch que nós tínhamos no documento 3D, temos então a opção de projetar os textos que foram criados então no documento 3D. Tudo isto pode ser configurado através de um estilo. Todo este aspecto que depois vem aqui aparecer no 2D pode ser configurado através de um estilo. Aqui no vídeo eles estão a demonstrar como alterar o aspecto desses mesmos textos, desses mesmos nomes, manualmente, em que pode-se inclusivamente fazer com que o próprio texto não fique coincidente com as entidades, mas sejam ligeiramente afastados e depois se tenha a possibilidade de colocar uma linha de chamada para a entidade em questão.
Neste caso eles estão bloqueados, neste momento eles ainda estão bloqueados, mesmo que eu arraste o texto, eles continuam bloqueados à entidade, mas há a possibilidade de editar o próprio texto de maneira a que eles não fiquem magnéticos, é como se fosse uma espécie de magnético, não fiquem posicionados naquele sítio, fiquem livres, possa colocá-los onde eu quero e depois então, por exemplo, tal e qual como o vídeo está a demonstrar agora, fazer uma linha de chamada para a entidade em questão. E estes nomes então, sendo configurados no 3D e sendo atribuídos no 3D, podem depois então passar para o 2D. É então a novidade do atribuir nome a entidades de sketch 2D ou 3D. Passando agora mais para a parte das shapes, temos uma novidade no comando slot. No comando slot, nós até à versão anterior, até à versão 7.12, só conseguíamos fazer a slot de maneira a que em pontos do sketch utilizado para definir a slot só podíamos fazer raios, só ficavam ali raios definidos na parte externa, na passagem de um vértice entre segmentos, ficavam ali raios definidos. A novidade agora é que nós podemos então definir slots com base num contorno que tenha vértices e ao invés e apenas definindo zonas circulares ou zonas esféricas, podemos fazer com que elas sejam zonas em quina viva. É uma novidade então no corner type dentro do Advanced Options da slot, poder então fazer com que aqueles cantos fiquem em quina viva. Temos também um vídeo a mostrar isso mesmo. Portanto, fazendo então aqui o comando slot através de um perfil ali do número 2, em que temos ali uma quina viva na base do número 2, ali naquela zona. Ali no corner type podemos então mudar a opção de rounded para sharp e vice-versa. É a novidade então, é a opção sharp. A round era a que tínhamos por defeito na versão anterior. A novidade agora então na 7.3 é que podemos definir aquela zona em quina viva, sem ser em zona esférica. Aqui o exemplo no número 1 que vamos mostrar é efetivamente aquela quina viva do topo do número 1 em zona esférica, tal e qual como acontecia até agora nas versões anteriores. Esta é então a novidade, a possibilidade então de fazer não só slots, mas também tongs ali com quina viva. Relativamente à deformação, a novidade na parte da deformação de peças é a possibilidade de deformarmos uma geometria com base em duas shapes distintas. Portanto, tendo o cálculo que ele agora faz pode ser com base na imagem, por exemplo, que aqui temos e no vídeo que também vamos ver, temos toda a nossa geometria planar e temos um plano também coincidente a essa mesma geometria e nós vamos querer deformar essa geometria para uma superfície que já não é planar, é totalmente perfilada. E a ideia aqui vai ser, a possibilidade aqui então é de deformar a geometria que temos de uma entidade de referência para uma outra entidade de referência, de destino. Vamos ver então aqui, temos dois vídeos para ver relativamente aqui à deformação. Vamos ver ambos. Portanto, o primeiro é de uma peça que não era da imagem. Temos aqui duas geometrias de referência. A face principal e a face de destino, a forma principal e a forma de destino, em que, por exemplo, esta está configurada de maneira a podermos editar a deformação da própria superfície e o perfil da própria superfície. Temos então a nossa geometria. Aqui está ela. E ao aplicar então a deformação basicamente é aplicada, o Shape-on-Shape Deformation vai então deformar de uma entidade de referência para uma outra entidade de referência, em que a Source Entity foi a superfície verde e a Destination foi a superfície laranja. E ele vai então deformar a geometria de uma entidade para outra. O segundo vídeo é desta peça de exemplo que aqui temos. Vamos ver também. Portanto, temos a nossa geometria ali no topo superior, a azul, e temos as duas entidades de referência.
Temos a superfície planar e temos a superfície perfilada, a roxo. Vamos criar então a deformação. Shape to deform a nossa geometria. E aqui a deformação podemos então usar o Special Input para criar então a opção Shape on Shape Deformation. Vai-nos perguntar a Source Shape, que é a superfície planar, e neste caso a Destination Shape, que é a superfície perfilada. Podemos configurar toda a deformação com as opções que podemos ver no vídeo, a nível de direção, a nível de pontos de referência, inclusivamente podemos aplicar o fator de expansão à própria geometria a quando da própria deformação. O matching type, para vermos então, podemos ver aqui neste segmento que aqui está de pré-visualização, como é que vai ser aplicada a deformação, se é normal, se é paralela, se é vertical. Aqui está o fator de expansão da própria deformação, neste caso da geometria. Tal e qual como, por exemplo, no shrinkage nós podemos configurar através de percentagem, através de valor unitário. E depois então de criada a deformação, ao aplicar, o que ele vai fazer é então a deformação da geometria. Uma chamada de atenção para este vídeo. Neste vídeo, não fiquem com a ideia de que ele cria uma nova geometria. Não. Aquilo que aconteceu aqui neste vídeo é que o utilizador que fez o vídeo tinha a geometria previamente duplicada. Ele tinha a geometria previamente duplicada e aquilo que ele faz é então alterar este deformation, aquilo que faz é alterar a geometria. Ele não cria uma cópia, ele não cria uma segunda shape, ok? Não fiquem com essa ideia do vídeo estar desta forma. Ele tinha efetivamente já duas shapes aqui no momento sobrepostas e criadas no próprio documento. Portanto, ele não vai criar uma cópia, ok? Aquilo que ele vai fazer é deformar a geometria, vai alterar a geometria. Ele não vai criar uma segunda ou uma nova shape com o efeito deformado aplicado. Ok? Não fiquem com essa ideia. O vídeo foi feito desta forma para verem efetivamente o resultado, o efeito antes e pós deformação em tempo real. Ao nível das superfícies, da criação das superfícies, temos uma nova opção dentro das opções da criação de superfícies, por exemplo, do fill e do constraint, que é a opção Close Boundaries. O que é que este Close Boundaries faz? O Close Boundaries, basicamente, o que faz é, na seleção de um determinado contorno para criar uma superfície, seja ela por fill, seja ela por constraint, podemos ativar o Close Boundaries para que automaticamente ele crie internamente e virtualmente um segmento de reta para fechar esse mesmo segmento que por si não está fechado. Ou seja, não temos a necessidade de criar fisicamente nada que feche o contorno que pretendemos usar para fazer então a superfície com o comando fill ou com o comando constraint. Ele virtualmente e internamente vai ler a entidade ou as entidades que vamos selecionar, e se houver uma abertura, ele vai fechar essa mesma abertura segundo duas possibilidades. Ou diretamente de um ponto ao outro, ou através de uma spline que sai tangente às entidades em questão. Temos um vídeo para demonstrar isso mesmo, vamos ver. Portanto, com a opção do field, ao selecionar, por exemplo, aquele contorno que ele está daquele rasgo no topo do chanfro, ele não está fechado, ele está aberto, e temos então, ele dá efetivamente esse erro. Temos então uma nova opção que podemos ativar, que é o Close Boundaries, em que ele vai fechar automaticamente, e temos então duas opções, tal e qual como eu estava a dizer, por linha ou por B-spline, em que inclusivamente na opção B-spline nós podemos configurar o nível de tangência para que seja mais suave ou mais apertado. Ao nível da line, ele vai fechar e não temos qualquer tipo de opção. Portanto, esta é a novidade. Quando fazemos um fill ou quando fazemos um constraint, ao selecionar um contorno que não é totalmente fechado e que tem uma abertura e que possui uma abertura, ele vai criar, pode então ativar o Close Boundaries para ele criar então um segmento que feche efetivamente essa zona de seleção
para podermos então criar as superfícies sem ter que criar nada previamente para fechar esse mesmo contorno. Ao nível do removing, não só no removing, apesar de aqui nas novidades eles estarem a falar do removing, não é só no removing que esta novidade vai aparecer numa série de outros comandos onde no Special Input esteja disponível. Estamos a falar aqui da seleção Blend Faces. Temos a possibilidade então de selecionar automaticamente ou de pedir ao software para que ele selecione automaticamente todas as blend faces de uma geometria mediante determinadas características que nós inserimos no próprio comando, como por exemplo o valor do raio ou até mesmo, penso eu que a cor também está disponível. Vamos ver o vídeo, eu penso que no vídeo estão a demonstrar isso mesmo. Portanto, apesar de no webinar aqui, no texto, estarem a falar da situação do removing, não é só removing, reparem, no comando draft, dentro do special input da seleção das faces também está disponível o blend faces. No faces modification também, quando fazemos o resize, também está disponível ali blend faces. Portanto, não é só no removing que está disponível. Também no coloring, quando fazemos o coloring, indo ao special input, também temos lá a opção de selecionar blend faces. E com o blend faces, então, ele vai-nos perguntar qual é que é a geometria e podemos, então, dentro de determinadas características, pedir ao software para ele selecionar automaticamente, então, as blend faces. E podemos, então, dizer que o tipo de constrangimento ao nível dos raios não é nenhum, que é menos do que um determinado valor, que é igual a um determinado valor, maior, entre valores ou fora de um determinado valor. Portanto, dentro do vídeo, aquilo que estamos a ver agora é ele vai selecionar raios que sejam inferiores a 1, cá está, neste caso inferiores a 2, peço desculpa, iguais a 2, e neste caso ele mudou o valor para 0,5, e ele selecionou então todos os raios da geometria que têm efetivamente 0,5. O valor de 1 só selecionou aqueles, e por aí fora, toda uma série de conjugação de opções que podemos ter em consideração para fazer então a seleção dos raios, caso a geometria assim o permita, caso seja geometricamente possível selecionar os raios. E como todos sabemos, por vezes os raios que vêm dentro da geometria não são efetivamente raios, o que pode vir a complicar, mas se forem geometricamente considerados como raios, esta é uma opção que pode ser efetivamente muito válida e que pode, em determinadas situações, poupar bastante tempo na seleção das entidades. Também podemos configurar o software de maneira a que ele selecione os raios côncavos ou convexos. Cá está. E numa situação, por exemplo, em que ele, neste momento no vídeo, só está a selecionar os raios com valor de 1, ele só detectou aqueles dois. Graficamente também vão aparecer com a pré-visualização a cor de laranja, o que é bom, o que dá para ter uma noção de quais é que são os raios. E depois então de fazer a seleção, podemos então alterar e aplicar aquilo que pretendemos, o comando que estava ativo. Neste caso era o coloring. Nesta fase do vídeo, o que o utilizador vai fazer é remover os raios, também utilizando a opção do Blend Faces através do Special Input. E aqui, neste caso, por exemplo, ao fazer uma seleção, reparem, aquilo que ele fez foi alterar a opção do Heal Type para Blend e apareceu aqui uma nova opção que é o Blend Faces Only. E se vocês repararem agora no vídeo, ele apenas consegue selecionar os raios. Mesmo através de uma seleção por janela, ele só consegue selecionar os raios. Ativando então aquela opção do Blend Faces Only. Do outro lado ele vai fazer exatamente o mesmo. Vai repetir exatamente a mesma operação, portanto fazendo o remove com o Blend e ativando a opção Blend Faces, ele vai fazer uma seleção por janela e só detecta efetivamente as superfícies que sejam consideradas ou que estejam a ser consideradas como e reconhecidas como Blend Faces.
No removing também dá para fazer a seleção por janela, mudando a opção do Blend Faces de Shape para Faces. Ao fazer uma seleção por janela, ele só vai selecionar na geometria aquilo que esteja efetivamente a ser considerado como Blend Faces. Cá está, rapidamente ele selecionou todos aqueles raios mais pequenos para fazer então o removing dos mesmos raios com o wheel type, neste caso em Blend, para posteriormente então editar a geometria da maneira que pretendia. Em relação ao sheet metal, temos novidades também mais direcionadas para o sheet metal. E as novidades aqui são os corner filler. É uma opção que está dentro do sheet metal. Dentro do corner filler, que nos permite fazer então o extend to tangent faces. Porque até agora, ao tentar fazer então o corner filler em determinadas peças, tal e qual como o vídeo vai demonstrar, poderia acontecer que geometricamente não seria possível de fazer e então ele dava um erro. Foi adicionada então esta opção do extended on tangent faces, para que geometricamente ele pudesse criar algo de maneira a fecharmos então a zona que pretendemos, fechar mais a zona que pretendemos, sem haver então a possibilidade do erro. E tal e qual como vamos ver aqui no vídeo, ao tentar fechar ali aquela zona, aquele canto ali, sem a opção, selecionando aquelas duas superfícies, ele dava um erro e dizia que era impossível criar aquele canto. Neste caso então temos a opção do Extended on Tangent Face, que nos vai então permitir fazer o comando. Vai-nos permitir então fazer o comando sem dar erro, fazendo então a adição do material e fazendo ali aquela modificação, sem que haja então a situação de dar o erro. Podemos desligar ou ligar a opção mediante a situação em questão. Ainda dentro do sheet metal, também temos uma novidade que é o Lateral Faces Strengthening. Esta opção é uma opção que, para determinadas situações dentro do sheet metal, quando temos determinadas peças que ele não reconhece que sejam possíveis de planificar, ele altera a geometria, ele vai conseguir alterar automaticamente a geometria para que o efeito que queremos seja possível de se fazer. Perdão. Vamos aqui ver um vídeo também dessa mesma demonstração. Portanto, aquilo que vamos fazer, aquilo que o vídeo está a demonstrar é que ele está a converter um fecheiro step sem qualquer tipo de parametrização, sem qualquer tipo de operações. Temos aqui uma série de peças. Ele vai selecionar uma série de peças para serem reconhecidas como sheet metal dentro da listagem das peças. Penso eu que vamos ter aqui 3 possíveis. Portanto, ele vai desligar todas as superfícies. Isto é a parte da seleção, não é nada de novo. E temos então ali a opção do Strengthening Lateral Faces if needed. Naquelas 3 faces, naquelas três geometrias, aliás. Perdão. Temos então as peças reconhecidas como sendo convertidas como sendo sheet metal, e há ali aquela ali, em que ele diz efetivamente que vai alterar a forma, Lateral Faces Strengthening. Ele vai alterar efetivamente a forma da geometria. Podemos cancelar caso queiramos, mas a forma que ele vai alterar, nós vamos ver aqui também no vídeo. Portanto, ele fez uma operação, a operação ficou ali na árvore das operações, cá está. E aquilo que ele fez foi ali naquela zona. Já agora, uma novidade que também não está, aproveito este vídeo para falar de uma novidade que não está contemplada
aqui neste PDF que depois vai ser disponibilizado. Esta seta aqui, vermelha, também é uma novidade. É uma novidade da 7.13. É uma seta que aparece cada vez que nós selecionarmos a operação. E se nós tivermos a opção do Track Operations ativada, é uma seta que aparece graficamente para nos mais facilmente indicar onde é que a operação está localizada na geometria. Okay? É uma novidade que não está contemplada na parte do PDF que eu estou aqui a apresentar, mas aproveito o vídeo para também mostrar aqui esta novidade da seta gráfica que aparece quando selecionamos a operação na árvore das operações. Voltando aqui ao exemplo e à novidade do Lateral Faces Training. Com o Lateral Faces Training, o efeito que vocês podem ver aqui nesta lateral é este, ou seja, ele vai fazer com que aquela face ali do topo fique perpendicular à face imediatamente adjacente, para que depois então seja reconhecido como sendo uma peça, uma peça de sheet metal. Sem a operação ela estava assim, ou seja, ela tinha ali uma ligeira inclinação. E com a nova opção do Lateral Faces Training, o que ele faz é então alterar aquela face para que ela fique então perpendicular, neste caso, perpendicular à adjacente. Então a novidade, Lateral Faces Training. Passando agora para a parte do Assembly. Na parte do Assembly temos novidades aqui no Automatic Constraint, ou seja, quando nós inserimos um documento de peça dentro de um documento de montagem, seja o qual for, nós estávamos limitados a fazer o constrangimento selecionando as entidades e ele automaticamente reconhecendo o que é que era possível de se fazer, e não tínhamos a possibilidade de, por exemplo, criar um determinado midpoint no source entity ou no destination entity. Agora temos a possibilidade de temos agora um special input. Quando é ativado então o constraint, quando inserimos uma peça para um documento de peça para dentro de uma montagem, no constraint, assim que aparece o disco constraint, temos então um special input que nos vai permitir criar midpoints ou middle axis. É a novidade no Automatic Constraint. Vamos ver isso efetivamente aqui neste vídeo. Portanto, ao inserir um documento para dentro de uma montagem, ele automaticamente vai ativar o Automatic Constraint e temos então a possibilidade de criar entidades midpoints ou mid-axis mediante a necessidade que temos para a implementação do constrangimento em questão. Cá está. Ele vai continuar, tal e qual como acontecia nas versões anteriores, vai continuar a fazer e a reconhecer os constrangimentos que são possíveis mediante as entidades que selecionamos. E tudo com constraint, sem sair do comando. Temos então a possibilidade de criar entidades a quando do Automatic Constraint para ser mais fácil então o constrangimento dessa mesma entidade que estamos a inserir. Já está, ele acabou de criar um midpoint e temos então a entidade já totalmente constrangida com o Automatic Constraint e com a possibilidade então agora de, através do Special Input que aparece no Constraint, podermos criar midpoints ou middle axis. Local Part Inclusion é uma novidade também no documento de montagem, em documentos de montagem. Quando inserimos um documento de montagem que contenha local parts, podemos agora selecionar as local parts que podemos ou que queremos inserir e que queremos selecionar desse mesmo documento de montagem sem selecionar as restantes. É uma nova opção que temos. Vamos ver o vídeo para efetivamente percebermos melhor o que é que está a acontecer com esta novidade. Portanto, temos o documento de origem, temos o documento de destino. No documento de destino, que é o do lado direito, exatamente, nós para aqui vamos inserir um documento de montagem e esse documento de montagem possui local parts.
podemos graficamente individualizar e selecionar as local parts que pretendemos. Show local parts or assemblies only. Ele vai mostrar-nos apenas graficamente as local parts que estão criadas no documento que estamos a inserir. E podemos efetivamente selecionar a local part que pretendemos para que seja então inserida no documento de destino. Ou seja, conseguimos ir buscar dentro do assembly a entidade que pretendemos, a local part que pretendemos, para que ela então seja constrangida no documento de destino sem termos que estar a montar também todas as outras. E depois então, através dos constrangimentos, facilmente conseguimos colocar o documento onde pretendemos. E ali o que vai ficar na árvore das operações fica efetivamente a designação e a referência de que é um assembly, porque não deixa de ser um documento de montagem, porque nós fomos efetivamente inserir o documento de montagem, mas dentro desse documento de montagem conseguimos filtrar e individualizar o documento, a local part que pretendíamos que estava dentro desse documento de montagem e inserir apenas essa local part dentro do documento de destino. E que ali está efetivamente o documento de peça que foi inserido. Creating in place assembly and part. Quando fazemos a edição, a edição de um assembly, ou seja, quando fazemos um in place edit, do assembly, nós podemos agora criar novos in place assemblies dentro desse mesmo assembly ou in place parts. Ok? Também temos um vídeo para demonstrar isso. Vamos ver. Portanto, temos um assembly. Vamos criar um in place assembly com determinadas peças que já estavam dentro desse assembly, peço desculpa. Ou seja, vamos estar a criar um subassembly dentro do assembly com determinadas peças. E agora então temos o assembly criado ali na árvore do projeto. Ele fica também identificado na árvore das operações como sendo uma inclusão, como se tivéssemos o assembly à parte. E ao fazer então in place edit desse mesmo tal subassembly, digamos assim, nós podemos então criar, dentro desse subassembly, podemos criar in place parts ou um novo in place assembly. E neste caso o que o vídeo vai demonstrar é a criação de uma nova in place part. Fazendo aqui a configuração, sketches, ele vai criar aqui um sketch, um determinado sketch, segundo uma determinada orientação, com determinadas referências a outras peças. Novo documento de peça. Neste momento está a configurar, ainda está na fase de configuração do sketch, a criar constrangimentos para depois então criar a peça com base nesse sketch. Podem ser constrangidos a outras entidades que não estejam diretamente dentro do próprio sketch e que não estejam dentro do próprio assembly. Portanto, fazer a extrusão centrada da forma como o próprio utilizador pretende. Volto a relembrar, estamos a criar um documento de peça dentro de um assembly que foi criado com base num in place assembly, peças que já estavam dentro de um documento de montagem. Operações de trim também associadas a documentos que estejam diretamente dentro do assembly de raiz ou não. Lá está o documento de peça na árvore do projeto, entrando o nome, validando o in place edit, volta para dentro do tal in place assembly,
que nós criámos, e ao validar o inplace edit volta para dentro do documento original. E ao abrir individualmente então o tal in-place assembly que foi criado, a peça encontra-se lá. A tal peça que foi criada em in-place part, dentro do in-place assembly. Assembly kit. O assembly kit é uma novidade mais direcionada para a parte de inserção dos componentes e das famílias dos componentes. Temos aqui 3 vídeos para ver. Eu vou apenas mostrar o primeiro, que é aquele que é o mais essencial, o mais resumido, entre aspas, de se perceber o que é que este Assembly Kit faz. Basicamente, o Assembly Kit é uma nova drive, é uma espécie de drive, uma nova driver associada às famílias dos componentes, que me vai permitir controlar numa situação em que essa driver seja então associada a uma família de um componente e essa família esteja configurada de acordo, perdão, é a possibilidade então que eu tenho de configurar e de definir a quantidade de entidades, a quantidade de peças que eu vou querer montar, ou seja, inserir daquele componente segundo uma determinada configuração. Para ser mais fácil de perceber aquilo que eu estou a dizer, vamos então ver o vídeo. No vídeo em questão, nós vamos ter a mostrar como configurar o documento de peça. Neste caso é um documento de montagem com 4 parafusos. É uma função, este novo Assembly Kit é uma função que tem que ser definida no próprio documento de montagem. Tem uma determinada configuração a nível de frames, de posicionamento, a nível de orientações e tudo mais. Portanto, o que foi feito aqui neste assembly foi, temos os documentos em questão, que neste caso vão ser os 4 parafusos. Foi atribuída uma função kit ao próprio documento, foi configurada essa mesma função. E agora aquilo que vamos mostrar no vídeo é a criação da família deste mesmo documento de montagem. Na família, ali nas drivers, vamos colocar as drivers que pretendemos para o campo das drivers. E temos então a necessidade de ir buscar uma provide driving. E essa mesma driver é efetivamente então o tal kit family. E atribuir esse tal kit family com uma determinada configuração, em que ele pede a primeira espessura, que é ali a espessura da peça, o comprimento, que é o comprimento da peça onde os componentes vão ser inseridos, e o second thickness é, neste caso, a largura da peça onde os componentes vão ser inseridos. Temos a família criada, vamos então agora ver qual é que é o efeito que esta nova driver, esta nova função do assembly kit funciona. Portanto, ao inserir o tal componente, a tal família dos 4 parafusos, vão aparecer então agora aqui algumas configurações a nível da direção, a nível do first face e do second face. Portanto, cá está. Eu insero então os 4 parafusos, que é aquilo que vem por defeito então, no assembly. Mas agora ali nas drivers temos então a possibilidade de definir qual é que é, neste caso, por causa do assembly ter configurado dessa forma, qual é que é o diâmetro dos parafusos e qual é que é a quantidade ao longo do valor do comprimento. Reparem, screw quantity along the length. Neste caso específico, atenção, pode ser adaptado para outras situações. Neste caso, o vídeo está a mostrar que vai inserir 3 parafusos ao longo do comprimento. Cá está, 1, 2, 3. E qual é que é o valor de offset? Neste caso, da maneira como ele está configurado, o valor de offset dos parafusos em relação às faces laterais. Se mudarmos a direção, neste caso os parafusos estão neste sentido aqui. Se mudarmos a direção, por exemplo, daquela face para esta, o sentido dos parafusos também vai mudar. Cá está.
É uma nova funcionalidade, é uma nova driver, uma nova função que pode ser aplicada em diversas situações. Pode vir efetivamente a dar muito jeito em determinadas situações e, por exemplo, na parte dos moldes, a inserção de parafusos em chapas, por exemplo, pode se tornar muito mais facilitada, ao invés de, por exemplo, inserir um parafuso e depois repetir através do sketch, numa situação em que os parafusos sejam totalmente lineares, em que sejam colocados de uma forma linear. Mas é tal coisa, isso, como eu estava a dizer, não é só nessas situações, mas isto pode ser uma driver e pode ser uma opção que seja associada a muitas outras situações, de acordo com a finalidade daquilo que o cliente pretende. Temos ali mais 2 vídeos, eu não os vou mostrar, aquele era efetivamente o mais importante de se perceber. Os outros vídeos vão estar, mais uma vez volto a dizer e a relembrar, os outros vídeos e toda esta apresentação vai estar disponível no site da CADSolid. Os vídeos podem ser visualizados quando pretenderem. Mas passando à frente, quero também tentar acabar para não prolongar muito mais a apresentação. Vamos passar à frente e vamos então aqui vamos aqui passar então pela novidade do Showing the Invisible Entities. Imagina agora desse lado toda a gente a dizer finalmente, porque isto já é uma novidade que foi pedida há bastante tempo e bastantes pessoas pediam isto e finalmente a novidade foi inserida aqui na versão 7.13. É a possibilidade então de, tal e qual como acontecia para os utilizadores da versão 6 do TopSolid, a possibilidade de mostrar e esconder todas as entidades de uma só vez, mostrar todas as entidades, esconder todas as entidades, ou então inverter a visibilidade daquelas que estavam escondidas para aquelas que estavam visíveis. Era algo que nós tínhamos na versão 6, é algo que finalmente então temos na versão 7. O wide, para além disso, temos também uma nova maneira de mostrar ou esconder entidades. Já não temos a necessidade de selecionar primeiro as entidades que pretendemos esconder e depois então com o botão do lado direito fazer hide, por exemplo. Podemos então agora sim ativar primeiro o comando do hide e posteriormente selecionar as entidades que pretendemos. Para além disso, não só podemos fazer isso, mas também podemos fazer o show. Para além do hide, também podemos fazer o show. E tal e qual como está aqui a mostrar, esses mesmos comandos, o hide e o show, têm por defeito teclas de atalho associadas, que para o hide é o H, para o show é o S. Não são teclas de atalho que não se possam modificar, podem-se modificar e colocar as teclas de atalho que pretenderem, mas por defeito com o software, estes dois comandos vêm com estas duas teclas de atalho. Vamos ver o vídeo para efetivamente perceber como é que funciona e onde é que os comandos estão localizados sem ser com o botão do lado direito. Portanto, no separador Visualization, temos então o Hide e o Show. E quando se passam então, para além disso, também temos com o botão do lado direito em cima da entidade que pretendemos, o efeito vai ser o mesmo. Vamos ver como é que o efeito funciona, ativando então o comando ali no separador Visualization. E como podem ver, por defeito então também aparece ali o tal H entre parênteses, sinónimo então de que aquele é o atalho de teclado para o comando em questão, que vem então por defeito com o software. Ativando o comando então, posso então a posterior selecionar as entidades, ao contrário daquilo que acontecia até agora. Eu primeiro tinha que selecionar as entidades e só depois fazer hide. Agora não, posso primeiro ativar o comando e depois então a posterior fazer a seleção das entidades dentro. E numa situação então que as peças estavam escondidas, eu vou aqui voltar atrás só mesmo para se ver novamente. Numa situação em que eu escondo as peças, portanto fazendo hide das peças, se eu agora for ao comando show, aquilo que ele me vai fazer é esconder aquelas que estão visíveis e tornar visíveis, temporariamente, tornar visíveis aquelas que estão escondidas, para que então possa selecioná-las e torná-las visíveis. Tal e qual como acontecia na versão 6. Mais uma vez volto a relembrar, estes dois comandos estão disponíveis com atalhos de teclado por defeito, com a tecla H para o hide e com a tecla S para o show. Apesar de no vídeo não mostrar,
Apesar de no vídeo não mostrar, também existe a possibilidade de inverter então a visibilidade das entidades. E esses ícones vão estar disponíveis então no topo da árvore das entidades. E que eu tenho lá então o Show, o Live e o Invert Visibility. Que é o novo ícone que ali está. Apesar do vídeo não mostrar, está aqui a informação. Ora, próxima novidade. Editing Context. Editing Context. Temos então agora a possibilidade de configurar o software para que o Editing Context, a transparência das shapes que aparecem quando ativamos o Inplace Edit, por exemplo, e ficamos com as entidades em Editing Context, podemos configurar esse grau de transparência, fazendo com que elas apareçam mais transparentes ou menos transparentes. É uma opção do software, ok? Que pode ser alterada então no separador Assembly das options do próprio software, no Tools Options, e aumentar ou diminuir o grau de transparência das entidades que ficam em Editing Context. Portanto, lá está, Tools Options, Assembly, Editing Context Transparency, colocando, por exemplo, a 10%, só para ver o efeito. Ao validar e ao fazer Inplace Edit de uma peça, o grau de transparência é muito pouco. Todas as restantes peças que estão em Editing Context estão ligeiramente transparentes, mas não se nota muito. O que nós podemos então agora fazer, e a possibilidade que temos, é de configurar o software para que a transparência seja sempre um determinado valor. E se eu agora, por exemplo, aumentar então o valor para 70%, as peças já se tornam muito mais transparentes e a visualização já se torna muito, muito diferente. Esta então é a novidade. Podemos configurar a transparência do Editing Context. Ao nível dos processos, temos aqui o Create Process Command, que foi adicionado ao separador Modeling do drop-down menu e permite criar vários processos de vários componentes de uma só vez. Inclusive, também temos uma novidade que é o Reproduce Process. Temos a possibilidade de ter um documento, uma entidade apenas processada, por exemplo, um parafuso. Imaginem que vocês inserem um parafuso ou inserem vários parafusos de forma aleatória, com várias dimensões, e querem fazer com que todos os valores de um determinado processo, de um determinado parafuso, sejam aplicados para todos os outros processos. É o Reproduce Process. Vamos ver o vídeo para ver efetivamente essa funcionalidade a funcionar. Passa a redundância. Portanto, temos aqui um molde com determinados parafusos e temos então ali o Create Process. Vamos criar os processos para os parafusos. Reparem, com o Create Process temos então aqui a opção do Detect Occurrence Without Process, e ele foi selecionar todas as ocorrências que estão dentro do documento que não tinham o processo ainda feito. E ele foi colocar na listagem todas as entidades que ainda não tinham sido processadas, onde temos também a possibilidade de excluir e de dizer se queremos aquela ou não excluir a posterior. Aplicando então automaticamente todos os processos, como foi o caso, os processos estão efetivamente criados. Cá está. Aquela novidade do Reproduce Process é então a possibilidade de eu editar o processo de um determinado componente. Por exemplo, facilmente apenas editando aqui o valor da folga da cabeça e diminuindo aquela folga daquela cabeça, consegue-se graficamente ver que todas as outras folgas não têm o mesmo valor. Eu tenho a possibilidade então agora de selecionar o componente onde o processo está feito e que eu quero reproduzir, e com o botão do lado direito selecionar a opção Reproduce Process, para que depois então eu consiga selecionar o Additional Occurrence. É então a possibilidade que eu tenho de selecionar as entidades onde eu quero que esse processo seja reproduzido. E posso fazer uma seleção através de propriedades, posso fazer uma seleção por janela, posso fazer uma seleção na própria área gráfica. Neste caso, ele foi fazer uma seleção através de um filtro que aqui estava de propriedades, selecionou automaticamente todos aqueles componentes
e o processo foi aplicado em todos os outros componentes, sem eu ter então que, por exemplo, método de trabalho que fazia até agora, apagar os processos todos, voltar a fazer, ou então editar processo a processo para ficar com o valor que se pretendia. Aqui na parte do Force Desynchronization, temos o decorrelate. É um novo comando que está disponível com o botão do lado direito em cima dos documentos sincronizados. E basicamente aquilo que ele faz é todas as operações que foram feitas em ambiente de montagem, por exemplo, passam para dentro da peça. Acabam por passar para dentro da peça, não ficam em ambiente de montagem, acabam por passar por dentro da peça com um senão. Essas operações são as entidades que deram origem a essa operação. Por exemplo, vamos imaginar um trim by profile, tem como base um sketch. Esse sketch é basificado. Dentro do trim by profile, essa entidade acaba por ficar uma basic session. Ok? Vai ficar basificada. Qual é a vantagem? Passar as operações que foram feitas em ambiente de montagem, passá-las para dentro da peça de destino, da peça em questão onde essas operações estão a ser feitas. Vai ser mais fácil, pode se tornar um bocadinho confuso. Vamos ver aqui o vídeo. Portanto, nós aqui no documento de montagem temos um trim by profile na raiz das operações do próprio documento. E esse trim by profile está a ser aplicado ali naquela peça e tem como base o sketch 1. Como podem ver ali nas operações, tenho ali um sketch 1 com uma direção associada ao sketch 1, está a ser aplicada naquela peça que ali está. Tudo bem. E esta operação foi feita no documento de montagem. Se eu abrir o documento à parte, essas operações estão a negrito. Graficamente mostra-me que a operação não foi feita aqui. E se eu resumir, ao fazer o resumo das operações, ela passa efetivamente ali por causa das sincronizações para me indicar que aquelas operações então não foram feitas aqui dentro da peça. A nova opção então do decorrelate, portanto, na pasta, aqui novamente no documento de montagem e na árvore das entidades eu tenho ali a pasta dos synchronize e vejo que a peça está lá efetivamente. A opção que eu tenho então é a tal decorrelate, é a novidade. Selecionando a peça com o botão do lado direito no documento de montagem, consegue-se fazer então o decorrelate e aquilo que ele vai fazer é então inserir todas as operações que foram feitas fora da peça, colocá-las para dentro da peça. Portanto que agora, ao ir à árvore das operações, reparem que o trim by profile já não se encontra lá. Onde é que ele está? Dentro da peça. E já não está a negrito. A operação passa efetivamente para a raiz da própria peça. O senão, tal e qual como eu disse, reparem, a secção foi basificada. Tanto a secção como a direção, e neste caso a direção porque estava associada à secção, foram basificadas. As operações são basificadas, elas continuam lá, mas acabam por ser basificadas. As entidades que controlam a operação, digamos assim, acabam por ser basificadas, mas faz com que as operações então fiquem dentro da peça. Uma chamada de atenção, ao fazer apenas o decorrelate, tal e qual como foi feito, de maneira a colocar as entidades, as operações para dentro da peça, é possível voltar atrás. Okay? É possível fazer undo e voltar atrás, de maneira então que o trim volte então para a raiz do assembly onde ele inicialmente foi criado. Ok? Mas há aqui uma chamada de atenção, que é, ao fazer o decorrelate, tal e qual como vamos repetir novamente aqui no vídeo, há aqui uma opção de synchronize. Se esta opção for ativada, ele vai fazer exatamente o mesmo, com a diferença de que a peça deixa de estar sincronizada com a montagem. Reparem, ela desapareceu das sincronizações. Dentro da peça, as operações continuam lá, tal e qual como aconteceu ainda há pouco. Está lá o trim. Ao editar o trim, as operações estão basificadas. Sim, senhor. Mas ela deixa de estar sincronizada. Ao ativar o Desynchronize, ela deixa de estar sincronizada com o documento de montagem. E, ao fazer isso, não há a possibilidade de fazer undo. Muita atenção então quando utilizarem o decorrelate, se utilizarem o decorrelate com aquela opção do Desynchronize, se fizerem sem
cá está, ela não está na árvore na pasta das sincronizações. Não há a possibilidade de fazer undo. Ativando então a opção do Desynchronize dentro do Decorate. Ora, deixem-me aqui ver os meus apontamentos. Também para não estender muito mais para além daquilo que já nos estendemos. Ainda dentro deste webinar, o que é que eu posso mostrar mais que seja importante? Temos aqui a análise. Portanto, a análise também não é novidade, estas análises também não são novidades. Basicamente, estes quick measurements são as informações que aparecem na base da área gráfica, mais para o lado direito, quando nós selecionamos diretamente na área gráfica uma determinada entidade. Por exemplo, se selecionarmos um ponto, ele vai nos dar... se selecionarmos, por exemplo, uma aresta, ele vai nos dar o comprimento da aresta. Se selecionarmos um cilindro, ele vai nos dar o diâmetro. Se selecionarmos um raio, ele vai nos dar o valor do raio. Por aí fora, se forem duas entidades, então ele vai nos dar... Se forem 2 pontos, ele vai nos dar a distância. Por aí fora, todas estas opções foram então prolongadas, foram melhoradas, foram adicionadas novas opções. Em que, por exemplo, agora, selecionando apenas um ponto, ele vai nos mostrar as coordenadas desse ponto em relação ao sistema de coordenadas absoluto. Se for uma aresta e um ponto, ele vai nos dar as distâncias, coisa que no passado, na versão 7.12, por exemplo, não era possível. Só era possível através de um plano, não de uma aresta. E estas aqui, deste quadro que aqui está, então, eram todas as opções que nós tínhamos até agora na 7.12. E estas, então, foram aquelas que foram adicionadas para a versão 7.13. São estas novidades a nível do Quick Measurement. Temos muitas mais novidades para mostrar, relativamente ao watch, relativamente ao boom index, relativamente aos chanfros, à decoração, aos draftings e tudo mais. Vai ficar para um segundo webinar. Segundo webinar esse que está marcado para de hoje a 8 dias, quarta-feira, dia 17 de julho, à mesma hora, às 10 da manhã. Só depois então dessa data é que esta apresentação que vocês estão a ver vai ser disponibilizada no site da CADSolid juntamente com todos os vídeos. Se não for algo dentro deste género, vai ser algo muito parecido. Possivelmente até vamos adicionar não só as novidades do design, mas também as novidades do tooling. Para já, vamos ficar por aqui. Vou dar um bocadinho para que façam as vossas questões, caso tenham, daquilo que foi apresentado. De tudo aquilo que foi apresentado. Se tiverem algumas questões, vou agora dar uns minutos para colocarem as questões, caso queiram e caso tenham. Ok, temos aqui algumas questões que são interessantes. Uma delas relacionadas com as representações, com aquela situação de não ter a necessidade de transformar para profiles os textos nas representações. A ver se eu consigo encontrar aqui a situação em questão. Aqui está. Esta situação aqui das representações, de não ter a necessidade de mudar para profile. Estão aqui a colocar uma questão, qual é que é a vantagem, ou quais é que são as vantagens de não passar para profile? As vantagens são algumas, principalmente a nível gráfico e a nível de peso e a nível de resposta. Por exemplo, se nós tivermos um sketch e se esse sketch passar para profile, se dentro das opções do sketch nós ativarmos ali a opção do profile,
graficamente o próprio documento vai ficar mais pesado. Porque o profile não é nada mais, nada menos que um contorno de cada uma das letras com segmentos de reta, ou com segmentos curvilíneos, todos segmentados. Passar um sketch para profile só vai fazer com que o documento fique muito mais pesado a nível gráfico e a nível de processamento. A vantagem é essa mesma, não passando para profile, o sketch vai ficar muito mais leve, graficamente vai ficar mais leve, o documento vai ficar mais leve, vai ficar mais rápido. E então a vantagem de não passar para o profile é essa mesma. Outra questão que temos aqui também é com o naming, com a opção do naming, que também foi apresentada aqui, esta aqui, do naming das entidades. Se é possível alterar a fonte, ao colocar o naming nas entidades, se é possível alterar a fonte. Sim, é possível. É possível alterar a fonte, não a quando da criação, a fonte do texto, ou seja, o tipo de texto. É possível alterar o tipo de texto, não só a quando da criação, mas também a quando da projeção no 2D. Na projeção no 2D pode ser configurado através, por exemplo, de um estilo, pode ser alterado no próprio local, no próprio momento, pode ser configurado através de um estilo, e também a quando da criação, ou seja, no 3D, no documento 3D, a quando da criação também é possível alterar essa mesma configuração e esse mesmo tipo de letra. Uma outra questão relacionada com a deformação. Estão-me a questionar se na deformação, após a deformação, os rios ficam no sentido da desmoldação ou ficam negativos. Isso possivelmente vai ter a ver com a forma e com o sentido e a maneira de projeção, entre aspas, da própria deformação. Porque se nós fizermos dentro daquilo que foi mostrado no vídeo, na deformação, penso que estava aqui no segundo vídeo, a quando da direção, nesta fase aqui, portanto, nesta fase aqui em que ele mostra aqui o vetor do matching type, mudando ali as opções de paralelo, normal ou nearest, possivelmente vão ser aquelas opções que vão definir como é que ele vai ficar, como é que ele vai ser projetado e qual é que vai ser o efeito, no final. Eu muito sinceramente apenas vi o vídeo e fiz alguns testes com esta peça, não fiz com outras peças. Eu penso que tem a ver com a direção aqui do matching type, que vai fazer com que os ribos fiquem no sentido de desmoldação ou negativos. Tem tudo a ver, penso que tem tudo a ver ali com o matching type e também com o projection type. No entanto, eu posso ir recolhendo mais informações, posso ir fazer mais alguns testes e, por exemplo, no próximo webinar, no dia 17, posso mais garantidamente responder a esta situação. Com mais certezas, com base em outros testes e em trocas de ideias com os meus colegas. Não havendo mais questões, dou por encerrado este webinar. Mais uma vez volto a relembrar, próxima quarta-feira, dia 17 de julho, aliás, por volta das 10 da manhã, vamos dar então lugar à segunda parte destas novidades de design. A todos os que estiveram presentes, um muito obrigado pelas questões, obrigado por terem assistido. No final do webinar, no dia 17, esta apresentação, com todos os vídeos da apresentação das novidades de design, vão ser disponibilizadas então no site da CADSolid para serem consultadas quando quiserem, onde quiserem, assim como estes webinars que estamos a fazer também vão ser disponibilizados no site da CADSolid. Meu nome é Paulo Fadigas e muito obrigado por terem assistido. Até à próxima.